Olá, tudo bem com você? Hoje vamos começar a resolução da segunda fase do vestibular da Universidade Federal do Paraná, começando aqui com a prova de matemática. E o tema de hoje são as triplas pitagóricas. Questão 1. Tripla pitagórica é uma sequência de 3 números inteiros positivos que satisfazem o famoso Teorema de Pitágoras. Em outras palavras, se a sequência ABC é uma tripla pitagórica, então o triângulo de lados A, B e C é um triângulo retângulo. Por exemplo, 3, 4 e 5 e 5, 12 e 13 são triplas pitagóricas. Item A. Verifique se a sequência 20, 21, 29 é uma tripla pitagórica. Justifique sua resposta. Muito bem, o item A é bem tranquilo. Se a gente lembrar de um dos teoremas mais importantes da matemática, vamos lembrar do Teorema de Pitágoras, que diz que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, a questão pergunta se a sequência 20, 21, 29 é uma tripla pitagórica. E é muito simples perceber isso. Veja só, se é uma tripla pitagórica, então essa sequência satisfaz o Teorema de Pitágoras e teremos, portanto, um triângulo retângulo com lados 20, 21 e hipotenusa 29. Então basta a gente utilizar o Teorema de Pitágoras para ver se de fato isso existe. Então a hipotenusa ao quadrado, 29 ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos, que medem 20 e 21. Com isso a gente vai ter o quê? 29 ao quadrado é 841, 20 ao quadrado dá 400 e 21 ao quadrado 441. Com isso a gente consegue somar ali no lado direito 400 com 441 e chegamos na conclusão que essa igualdade existe. Se essa igualdade existe, quer dizer que de fato a sequência 20, 21 e 29 é uma tripla pitagórica, porque satisfaz o Teorema de Pitágoras. Item B. Justifique por que a sequência de números inteiros n, n mais 3 e n mais 5 não constitui uma tripla pitagórica para nenhum n inteiro positivo. Vamos lá. Primeira coisa, a questão não está perguntando nada, ela está afirmando para você que aquela sequência dada não é uma tripla pitagórica, não interessa qual seja o valor de n. E a gente só tem que justificar isso. Bom, vamos pensar o seguinte, vamos imaginar por um momento que exista um triângulo retângulo com lados n, n mais 3 e n mais 5. Lembrando sempre que em triângulos retângulos a hipotenusa é sempre o lado de maior medida, no caso aí o n mais 5. Então vamos pensar o seguinte, se existe um triângulo nessas condições, um triângulo retângulo com essas medidas, então esse triângulo vai satisfazer o Teorema de Pitágoras. Certo? Agora, antes de continuarmos, é bom lembrar, embora não seja essencial para a resolução da questão, um produto notável, a mais b ao quadrado, que é o quê? O quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Isso vai facilitar aqui um pouco a nossa vida. Agora vamos aplicar o Teorema de Pitágoras nesse triângulo desenhado em azul para ver por que realmente não existe nenhum triângulo nessas condições. Vamos lá. A hipotenusa ao quadrado, n mais 5 ao quadrado, vai ser a soma dos quadrados dos catetos, que medem n e n mais 3. Então, eu joguei ali os valores na fórmula, no Teorema de Pitágoras. Então, o que vai acontecer? No primeiro caso, ali no lado esquerdo da equação, teremos um produto notável, certo? Que é o quê? Quadrado do primeiro, n ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que dá 10n, mais o quadrado do segundo, 25. E do lado direito, vamos ter o quê? N ao quadrado mais o outro produto notável, n mais 3 ao quadrado. Como que vai ficar isso? Quadrado do primeiro, n ao quadrado, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 6n, mais o quadrado do segundo, 9. Agora, veja só, nos dois lados da equação nós temos n ao quadrado somando, e a gente pode cortá-los. É como se a gente subtraísse dos dois lados da equação o n ao quadrado. Então vai sobrar o quê? Veja bem, a gente pode agora deixar tudo de um lado apenas da equação. Então eu vou passar aquele 10n e o 25 para o lado direito, certo? Trocando de sinal. Então como que vai ficar? Vai ficar n ao quadrado mais 6n menos 10n, que tinha trocado de lado, por isso ele mudou de sinal, mais 9 menos 25, porque ele trocou de sinal também ao a gente colocar ele do outro lado da equação. E do outro lado da equação, na realidade, vai sobrar 0, certo? Porque eu tirei de um lado todos os elementos e coloquei aí do mesmo lado.
E agora a gente pode juntar os termos semelhantes. Vai ficar n ao quadrado e ali 6n menos 10n fica menos 4n e 9 menos 25 dá menos 16. Agora, se a gente parar para pensar, temos uma equação de segundo grau. E para resolver ela, a gente utiliza a fórmula de Bhaskara. Então, colocando ali com cuidado todos os valores necessários para realizar o cálculo dos possíveis valores de n, vamos ter o seguinte: menos 4 dá 4 positivo e dentro da raiz, menos 4 ao quadrado dá 16 e menos 4 vezes 1 vezes menos 16 dá mais 64. Tudo isso dividido por 2 vezes 1 que dá 2. Ainda dentro da raiz vamos ter o quê? 64 mais 16 dá 80 e além disso a gente pode escrever esse 80 como 16 vezes 5. Por que eu vou fazer isso? Porque se a gente lembrar das propriedades de radiciação, a gente percebe que dá para deixar aquele raiz de 16 como 4. Então vai ficar como? Vai ficar que n é igual a 4 mais ou menos 4 vezes raiz de 5. Tudo isso sobre 2. Agora, outro detalhe importante. A gente consegue deixar o 2 em evidência ali no numerador, na parte de cima da fração. Então vai ficar 2 que multiplica 2 mais ou menos 2 raiz de 5. Por que eu fiz isso? Para simplificar. E agora a gente chega em dois possíveis valores para o n. O n' vale 2 mais 2 raiz de 5 e o n duas linhas vale 2 menos 2 raiz de 5. Bom, o n duas linhas a gente pode até desconsiderar porque dá um valor negativo. E não faz sentido nenhum aqui para nós um triângulo que tenha um lado que mede uma medida negativa. Então veja só. Não existe, de fato, nenhuma sequência que a questão nos forneceu, n, n mais 3 e n mais 5, que constitua uma tripla pitagórica. Por quê? Porque a gente aplicou o teorema de Pitágoras para verificar se aquilo era verdade ou não e descobriu que os valores de n que satisfazem ali o teorema de Pitágoras são ou é um negativo, o que não faz sentido nenhum, ou ele é irracional. 2 mais 2 raiz de 5 é um número irracional. Então, como o n não pertence aos números naturais, a sequência ali dada não é uma tripla pitagórica. Bem, essa foi a questão de hoje. Espero que você tenha gostado. Muitíssimo obrigado por assistir ao vídeo. Um grande abraço para você e até a próxima.